Olá, queridos. Paz de Cristo Jesus seja convosco. Ao Deus eterno, ao nosso Senhor, bendito seja o louvor por mais esta oportunidade. O tema desta vez é uma caverna na casa de Deus. Para tanto, tomemos como base o texto bíblico que está no primeiro livro que conta a história dos reis de Israel, capítulo de número 19, versículos 8 e 9. Veja o que diz o texto sagrado. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Veja que coisa impressionante, ou que situação até paradoxal. Depois do abatimento severo que atingiu Elias no deserto, a ponto dele pedir para si a morte, vendo a situação de Elias, Deus ordenou que um anjo o servisse, levando a ele pão e água. Fato esse que se deu por 2 vezes. Na segunda vez, além de pão e água, pão assado na brasa, como diz o texto, e água fresca, o anjo também trouxe a Elias a ordem para que ele se dirigisse ao Horebe, ou Sinai, também chamado de Monte de Deus. Assim Elias fez, após alimentar-se e sentir-se fortalecido, suas forças recobradas. Elias caminha de forma sobrenatural por 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, aonde ele encontrou uma caverna e ali se abrigou. A princípio, tudo parece que está certo. Não há nada de errado, até porque a ordem para ir ao monte foi dada por Deus, e o monte era o monte de Deus. Porém, Elias não se abriga na caverna apenas para passar a noite. Elias abriga-se na caverna e lá permanece. O erro, portanto, não é estar na caverna. Não é errado um profeta, um crente recorrer à caverna. Uma caverna pode ser utilizada, sim, em período de tempestade, de prova, você se abrigar para você escapar daquele período adverso do momento ou de um período de provação. A caverna também pode ser utilizada por um servo de Deus, um profeta, né, para se buscar Deus de forma mais intensa, se dedicar um período a uma busca mais intensa pela presença de Deus. Portanto, o erro não é estar na caverna. O erro é permanecer na caverna. Ou o erro não é estar na caverna, é o propósito que leva a estar na caverna. Elias não estava na caverna casualmente ou para buscar Deus. Se não fosse assim, Deus não teria feito a pergunta a ele, ou indagado, dizendo a ele: que fazes aqui, Elias? Ou seja, se Elias estivesse na caverna com um propósito correto, Deus não teria feito essa pergunta. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece além da aparência, Deus sonda o coração, e Deus sabia que, embora Elias tivesse sido restaurado fisicamente, o abatimento que levou Elias a se deitar em pleno deserto, prostrar-se debaixo de uma árvore e pedir para si a morte, e deitar esperando a morte, sem nenhuma esperança de se levantar, esse abatimento, apesar da renovação física que Elias experimentou com o alimento trazido pelo anjo, esse abatimento ainda estava instalado na alma de Elias. Não foi sem razão que, apesar de estar no monte de Deus,
Elias permaneceu na caverna. E veja que coisa interessante. Era o monte de Deus, ou a caverna estava no monte de Deus, mas a caverna não estava fazendo bem para Elias, ou Elias não estava na caverna por uma razão sensata ou saudável, vamos dizer assim. Portanto, não basta estar no monte de Deus, a casa de Deus. Este monte simboliza, sem sombra de dúvida, sem nenhuma violência ao texto bíblico, a casa de Deus. Não basta estar na casa de Deus, se for para recorrer à caverna do desânimo e do desapontamento. Assim como Elias, não poucos até vão à casa de Deus, frequentam assiduamente a igreja, vão todos os dias que tem culto, mas em vez de buscar a Deus, em vez de um compromisso genuíno, verdadeiro com Deus, esses encontram na casa de Deus uma caverna, a caverna do desânimo, a caverna do abatimento, a caverna do desinteresse pela presença de Deus e pelo serviço da sua obra. Portanto, não adianta, não basta estar na casa de Deus e, embora estando na casa de Deus, permanecer na caverna do abatimento. Ao ser indagado por Deus da razão que o levou a permanecer na caverna, Elias disse que o povo de Israel tinha abandonado a aliança com o Senhor, derrubado os altares de Deus, e todos os profetas do Senhor estavam mortos ou foram mortos. Veja que o desânimo de Elias, a indisposição para buscar a Deus e para dar continuidade ao seu ministério, estava baseado, estava alicerçado numa ideia equivocada. Assim como ele, não poucos hoje se deixam abater pelo desânimo, apoiado numa ideia inverídica, numa visão improcedente, numa ideia completamente equivocada. É uma tolice absurda se crer que um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, vai ter a sua obra derrotada, assolada, vencida pelo maligno ou por quem quer que seja. Portanto, se a razão de você estar abrigado na caverna do desânimo, do abatimento, é que tudo está perdido, é que tudo foi jogado por terra, que a obra de Deus é uma terra arrasada, que não tem mais fiéis, que não tem mais pessoas comprometidas, você está equivocado. A razão que está o prendendo nessa caverna não tem fundamento, não tem razão de estar. Não basta estar na casa de Deus, é preciso que esteja à disposição de Deus, é preciso que tenha-se contato com Deus, comprometimento com Deus, busca genuína da presença de Deus e, consequentemente, comprometimento com a sua obra. Deus não perde para ninguém. A sua obra é imperecível, é invencível. Não há quem possa derrotar ou deter a obra de Deus. Levante-se desse desânimo, saia dessa caverna, suba ao alto do monte, como Deus disse a Elias. Deus deseja falar com você. Elias dizia que tudo estava perdido, que a obra de Deus era uma terra arrasada. Deus disse a ele: não, preservei 7.000 que não se curvou e não beijou a imagem de Baal. E disse até mais a ele: tem um homem para te substituir. Portanto, querido, por grande, por cruel, o impiedoso que seja o ataque à obra de Deus, a obra de Deus jamais será vencida. Não se prenda, não se detenha na caverna do desânimo. Saia desse desânimo, saia dessa caverna, suba ao alto do monte. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma etapa nova para o seu ministério. Elias pediu a morte, o pedido de Elias equivalia a abortar o seu ministério.
Deus não atendeu o pedido de Elias, ao contrário, em vez da morte, lhe deu pão e água e a orientação para ir ao monte. E ao ver Elias abatido e recluso na caverna, Deus disse para ele subir ao monte. E além de falar com Elias de forma extraordinária, de forma inédita, como Elias até então não tinha ouvido, Deus renovou o ministério de Elias, renovou a vida de Elias, lhe deu incumbências grandiosas, as quais mostraram a Elias o domínio, a soberania e o governo inabalável de Deus. E mais do que isso, ficou claro a Elias que Deus tinha um domínio não só do seu aprisco, como domínio de toda a terra. A ordem para ungir Deus diz isso claramente. Era Deus dizendo a Elias: o governo é meu, além da minha obra preservada, sou eu que governo a terra, sou eu que ponho, sou eu que coloco, sou eu que constituo e sou eu que abato os reis. Portanto, Elias estava equivocado quanto à sua sorte, quanto à sorte do seu ministério e quanto à sorte da obra de Deus. Isso deixa para nós a lição de que não há ninguém que tenha conhecimento pleno, absoluto sobre Deus e sobre a obra de Deus. Deus é infinito, Deus não é uma fórmula matemática que o homem esgota com seu raciocínio. A obra de Deus vai muito além do que qualquer obreiro possa enxergar. E olha que não estamos falando de qualquer obreiro, estamos falando de um gigante espiritualmente. Mas Elias não enxergava tudo, não sabia tudo. Havia 7.000 que Elias não sabia. Portanto, não se deixe vencer pela visão da terra arrasada. A obra é de Deus. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quiser. Ainda que tudo pareça perdido, o controle, o governo e o domínio pertence a Deus e jamais deixará de pertencer a Deus. Portanto, querido, Deus lhe abençoe. Deus o visite como visitou Elias naquela caverna. Suba à presença de Deus. Permita que Deus fale com você. Se coloque na posição para que Deus fale com você. E você vai ver que essa visão distorcida vai dar lugar a uma visão promissora. Deus vai lhe dizer que Ele tem 7.000. Deus vai lhe mostrar que a obra não está perdida. Jamais estará perdida. Deus sempre terá um remanescente fiel. Sempre haverá os 7.000 guardados sob o mistério de Deus. Deus em Cristo lhe abençoe. Deus em Cristo abençoe a sua vida e o seu ministério. Renove a sua vida e o seu ministério. Um abraço e até o próximo, se Deus assim nos permitir.